Boa tarde. Hoje, terça-feira, 4 de fevereiro de 2014. Eu falava aqui da Delegacia de Investigações Gerais. E às vezes eu falo aqui alguma coisa, né? As pessoas ficam aí criticando. Mas é a equipe que trabalha, gente. A galera, quando trabalha, eu faço questão de elogiar aqui. Eu cobrei ontem, a semana passada também cobrei, o esclarecimento do caso de uma senhora de 62 anos, e vocês se lembram disso? Ela foi executada com requintes de crueldade, despida da cintura para baixo. O crime aconteceu em 5 de dezembro e o boletim de ocorrência foi elaborado no dia 6. Região do bairro Vila Maria. Alguém ligou para o telefone 190 pedindo ajuda, essa senhora aí. Ela foi morta com requintes de crueldade. É um trabalho de investigação impressionante, cena de filme. O matador ou os assassinos mancharam todo o recinto, o ambiente, com sangue. Escreveram ainda no corpo dela com batom, esse é o local quando a polícia militar chegou. Escreveram no corpo dela com batom algumas iniciais, tipo ST, no braço, na coxa, STX, né, no braço direito, na coxa direita, PS e o 2 em algarismo romano, na coxa esquerda, as iniciais JCM. O que vem a ser isso, hein? Será que é algum ritual satânico, alguma coisa nesse tipo? Satanás! E quando aconteceu no dia 5 de dezembro esse crime, impressionante, já era o doutor José Henrique de Paula Ramos, na DIG, iniciou-se um trabalho de inteligência. Não adianta sair prendendo um monte de gente sem saber, sem ter provas. A polícia chegou até um dos acusados deste crime, depois de uma série de trabalho de investigação e inteligência. Parabéns, doutor João Barbosa. Desta vez o senhor acertou. Vem para 2 aqui, ó. Desta vez o senhor acertou. Começaram no dia 6, elaboração do boletim de ocorrência. Dia 7, início das investigações. Presta atenção como começou. Esse é o cara. Pode soltar. Levanta a mão aí, polícia, tio. Levanta a mão, volta. Sai da casa. Levanta a mão. Vira de costas aí. Olha só o trabalho da polícia. A prisão aconteceu ontem. Depois desse tempo todo, desde o dia 6, dia 7, início das investigações. Está sendo colocado na viatura. Região Sul de São José dos Campos, a equipe de homicídios. Você acompanha os investigadores que participaram desta ação cinematográfica. Trabalho de inteligência. Quando eu falava, doutor João Barbosa, dessa equipe, do potencial dessa equipe, muitos tangas frouxas, que não faz a mesma coisa, duvidavam e criticavam. Eu insisti e bati na mesma tecla. E olha aí. Esse já é o final da investigação com a prisão. Vocês vão acompanhar como foi o trabalho, a investigação. Todo o recinto foi lavado para tentar ludibriar a polícia. Não para por aí. A caçada continua. E os demais envolvidos, que ponham a barba de molho, que você será o próximo a ser capturado. Não para por aí. Doutor José Henrique de Paula Ramos, segura aí. Esse é o delegado que preside o caso e que chefia a Delegacia de Investigações Gerais. E o que eu falava antes, quando houve a troca, critiquei pra caramba, a resposta eu estou dando agora para a comunidade, para a população e para vocês que duvidavam. Começa a investigação, conta como foi, doutor. No princípio de dezembro, nós nos defrontamos com um caso gravíssimo, um crime hediondo. Uma senhora de 62 anos foi encontrada morta dentro de casa. Além de
apresentar ferimentos gravíssimos, indicadores de que havia sido brutalmente espancada pelos seus algozes. Ela apresentava também alguns indícios de que poderia ter havido abuso sexual. Além de tudo isso, os autores desse grave crime vilipendiaram o corpo da morta, escrevendo alguns dizeres com batom, montaram uma cena de crime, colocaram um cigarro na mão dela, um copo de cerveja na outra, enfim, um caso gravíssimo que demandou uma investigação muito meticulosa. Nós atuamos com duas estratégias. Em primeiro momento, nós realizamos entrevistas e interrogatórios com familiares, vizinhos, tentando obter o máximo de informações possível. Noutra estratégia, nós tentamos obter evidências físicas deixadas no local do crime pelo autor. Então, foram recolhidas várias impressões digitais, foram recolhidos garrafas, copos que foram utilizados por eles, com o fim de extrair essa impressão digital para futuro confronto. A par disso, nós descobrimos que o telefone celular da vítima havia sido subtraído, em consequência do que nós solicitamos ao juiz uma interceptação telefônica. Essa interceptação telefônica durou durante 40 dias. Ao final desses 40 dias, nós conseguimos descobrir um dos integrantes desse grupo que assassinou fria e calculadamente essa senhora no dia 6 de dezembro. Esse sujeito está preso, vai responder pelo crime de latrocínio, cuja pena varia de 15 a 30 anos de reclusão, mas não é tudo. Nossas investigações ainda prosseguem com a finalidade principal, com a finalidade principal de identificar as demais pessoas que estavam lá. É importante salientar que eles deixaram rastros de sangue na casa, mas tentaram ocultar, lavando, jogando água sanitária, mas a Polícia Civil, graças aos peritos do Instituto Criminalística, usando um produto químico específico, especializado para esse fim, conseguiu identificar os pontos da casa onde havia sangue, mesmo depois do processo de lavagem, do processo de faxina levado a efeito por esses sujeitos. Dentro desse processo de recolha de provas, com o objetivo de estabelecer um link entre ele e o local do crime, amarrá-lo ao local do crime, nós descobrimos que ele era um garoto de programa e que teria sido atraído ao local do crime para uma festinha com outras pessoas que lá estavam companheiras da vítima. As investigações, elas estão numa fase adiantadíssima, na medida em que temos nomes, temos endereços. Então, o que nós precisamos agora é obter os nossos ordens judiciais para segregar, prender todos os autores desse crime. Parabéns ao Dr. José Henrique de Paula Ramos e à sua equipe. Mas esse caso não está encerrado. Como o próprio delegado disse, ainda faltam pessoas a serem presas. Eu não tenho a menor dúvida. Vocês viram como essa equipe trabalha. É um trabalho de inteligência internacional. O carro dela, aonde foi abandonado. Em qualquer outra ação que eu já acompanhei, o que fariam? Apreendiam o carro e pronto. Mas numa ação internacional, olha só, a ação desses policiais, é claro que esse retrovisor havia impressões digitais ali. Não é verdade? Ah, mas isso não existe no Brasil, existe aqui em São José dos Campos. O objeto, o equipamento do carro, né? Foi retirado e colhido as impressões digitais. Imagens, trabalho de inteligência, mostra claramente o autor saindo e retirando objetos do carro da vítima. Observe que trabalho fantástico. Olha só, um dos autores, num determinado estabelecimento, levando garrafa de cerveja, tirando da casa e devolvendo. O seu comparsa chega na sequência. Opa, ele está preso. Volta, tem como voltar aqui, Eduardo? Não tem, né? Tem como voltar a hora aqui? Você consegue voltar? Vê se consegue para mim. O momento, parece que agora esse programa tem como voltar aí, né? O momento em que ele dá aquela gingada. Entenderam? Viram aqui? Observe a gingada, olha só. Ele vai e quando chega o comparsa, ele tem uma gingada. Isso é trabalho de inteligência. Observe, preste bem atenção. A forma em que ele... Olha só. Opa! Observaram?
Os investigadores, neste momento aí, pode parecer nada, mas tem que gostar do trabalho. Observe agora, ó. Opa! Esse cara, os investigadores, nesse momento falaram, opa, ele tem uma gingada de capoeirista. Anotaram na ficha dele, pode dar sequência. Anotaram na ficha dele e segue. Outra cena que você vai acompanhando aqui. Olha só. Ainda no carro da vítima, o mesmo cara com a camiseta do bombeiro. Olha só, uma camiseta regata, ele retira ali objetos do carro da vítima, ele levou o celular e o carro da vítima para a casa dele. E ele, olha só, escondia em vários lugares. Bom, só para o desfecho aqui, o lance dele dar aquela gingada, vem para um aqui, ó. O lance dele dar aquela gingada aqui, Piu-Piu, que ele fez assim, opa, ele é capoeirista. Pegaram ele ontem. Volta a caçada dele ontem pra mim aí. Tem como voltar? E volta a caçada. Ele próprio disse o seguinte: olha, eu sou professor de capoeira. Isso é um trabalho impressionante. Ele chegava, ele estava no Parque Interlagos. Quando saiu e veio para o Campo dos Alemães, 4 horas da manhã, nossa equipe estava lá acompanhando. Olha aí, o momento em que ele foi detido. Ele disse, não, eu tenho realmente uma camisa do bombeiro. Muito bem. Celular, não, realmente eu fiquei com o celular. O carro, não, eu também fiquei com o carro. E aí, através dele, outras pessoas já foram identificadas, como o próprio delegado disse, com o endereço. E agora resta prender o restante desses indivíduos responsáveis por esse crime bárbaro. Isso que eu gosto de fazer aqui, começo, meio e fim. Eu vou tomar água, volto já depois do intervalo. Aguenta aí.